geração digital. É assim que especialistas costumam nomear a geração que nasceu depois que o computador, a internet, o celular e tantas outras tecnologias se tornaram parte do dia a dia da sociedade. Estes jovens trocam mensagens pela internet, enviam fotos pelo celular, jogam em tempo real com os colegas, criam redes sociais, ouvem música, publicam blogs. Eles usam uma linguagem própria para se comunicar. Alguns descobriram as letras através dos teclados. Eles vivem um mundo no qual o computador está cada vez mais disponível, a internet cada vez mais rápida, a informação cada vez mais acessível. Os computadores, com certeza, eles provocaram uma aceleração nas práticas de leitura, de escrita, de interação, da forma como as pessoas se comunicam, interagem, lidam com o conhecimento. Para a nova geração, é difícil imaginar como era o mundo sem computador, sem internet, sem celular, sem câmeras digitais. Pesquisas mostram que o jovem brasileiro passa em média 4 horas por dia em frente ao computador. Ele também costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Para milhares de jovens, a internet é a melhor forma de encontrar amigos, ouvir músicas, trocar mensagens e se divertir. Hoje, a internet é, entre outras coisas, um grande banco de dados multimídia, sem fronteiras e sem limites. Instituições de pesquisa, jornalistas, políticos, bibliotecas do mundo estão acessíveis em um clique. Instituições oferecem cursos à distância. A informação está disponível. O desafio é encontrá-la, analisá-la e usá-la para gerar conhecimento. O que a gente percebeu a princípio é que esses alunos têm acesso à tecnologia. Eles têm computador, celular, eles têm isso nas mãos. Os professores continuam com os mesmos instrumentos de trabalho distante dessa realidade do aluno. E outra coisa que a gente percebe também é que toda fonte de pesquisa, quando se pede um trabalho, eles pegam na internet. Então eles pegam o tema, jogam lá no Google, o resultado que aparece, normalmente eles pegam o primeiro site, copiam, colam, imprimem e entregam para o professor. A internet tem uns recursos que são complicados nesse sentido. Tem determinados sites que você faz uma pergunta e alguém te dá a resposta pronta. E os alunos fazem isso. O problema não é privilégio do Brasil. Pesquisas realizadas em diversos países do mundo revelam a dificuldade dos jovens em usar a internet para estudar, pesquisar e refletir sobre o conteúdo. Às vezes o que eu vejo mais é os alunos não sabem citar, não sabem coordenar o que eles querem dizer com alguma coisa que eles leram em outra fonte. E na escola, a coisa mais comum é a gente pesquisar outros e construir o nosso trabalho fazendo menção a trabalhos anteriores. A ciência trabalha assim, isso não é problema nenhum. Só que eu preciso aprender a administrar essas citações, essas outras falas de outros pesquisadores, e isso é objeto de ensino. Eu preciso ensinar as pessoas a fazer isso. Muitos professores de outros países enfrentam o mesmo desafio. De fato, a realidade da sala de aula mostra que o método copiar-colar ainda é muito utilizado pelos jovens nas pesquisas para diversas disciplinas. Para muitos desses jovens, internet tem mais a ver com diversão do que com aprendizagem. Antigamente eu usava a internet para jogar joguinho, conversar com meus colegas no MSN e outras coisas. Orkut, MSN, só vídeo, baixar música, só para isso só. Acho que a internet hoje é fundamental para o desenvolvimento dos alunos, porque a gente pode achar tudo que a gente está procurando na internet, tanto para fazer trabalho, quanto complemento de conteúdo dado na aula, tudo a gente vai achar na internet. A professora Carla percebeu a dificuldade dos alunos em analisar o contexto das informações selecionadas na internet. Mas ao invés de encarar a questão como um problema, ela enxergou ali uma oportunidade. A turma dela já estava na era digital. Nem todos tinham computador em casa e vários acessavam a rede em lan houses. Mas para a maioria, a internet não tinha nada a ver com a escola. A partir de uma parceria com a Universidade de Lavras, a professora criou um ambiente virtual para a disciplina de Geografia. A ideia era oferecer um espaço onde eles pudessem pesquisar, trocar e sugerir informações fora do horário da aula. No site mesmo já tem um resumo da matéria que ela deu na sala e algumas explicações e curiosidades.
Faço exercícios assim, que servem como complemento, que me ajuda a tirar dúvidas. No início era a professora quem indicava textos e dados sobre assunto discutido em sala. Com o tempo, os alunos passaram a pesquisar e sugerir textos sobre o assunto, sempre com o acompanhamento da professora. Através de discussões dentro e fora da sala, a professora estimulava os alunos a refletir sobre o conteúdo do vasto material encontrado por eles na internet. São várias ferramentas que nós podemos utilizar dentro de um ambiente virtual. Eu gosto muito de utilizar o fórum, trabalhar com imagens, com charge. E no fórum todos os alunos podem comentar, então cada um vai lá no horário que pode, de acordo com a sua disponibilidade, coloca a sua opinião a respeito de um assunto. O outro colega depois vem também, participa, e aí eles vão montando um conhecimento em rede, né? Um ajudando o outro, um participando junto com o outro. Outra tarefa que é muito útil é a questão de envio de arquivos. Então a gente escolhe um tema, no nosso caso nós tratamos conflitos no mundo atual, e cada aluno acabou pesquisando aquilo que lhe era mais peculiar, que despertava um maior interesse. Então a gente teve guerras no Oriente Médio, a questão do conflito com a mulher, a questão do conflito do complexo do alemão. Então foram vários temas, vários assuntos que foram tratados e que dentro de sala de aula talvez a gente não tivesse essa disponibilidade de poder trabalhar tantos temas assim e ficasse um pouco mais limitado. A aula dela continua dependendo dela, das exposições que ela faz. Em algum momento você percebe ela ali falando dos países e tal, mas os alunos passam a integrar esse ambiente virtual que ela cria ao cotidiano deles, inclusive em casa e principalmente em casa, estudam por ali, e ela tem todo um expediente de selecionar as coisas, né? Ela pega os sites, os links mais confiáveis, ela mostra as fontes para eles, eles sabem o caminho que eles têm que fazer para procurar, mas isso também não impede que eles tragam outras coisas que possam ser incluídas, discutidas, conversam por chat, fora da sala, no outro horário, eles combinam essa interação, enfim, ela passa a trazer para a disciplina dela e não apenas para a sala de aula dela, todas as ferramentas incluídas nesse ambiente para ensinar os alunos que não se pega uma informação qualquer, se copia e se faz circular sem qualquer tratamento. Carla teve o privilégio de poder trabalhar em parceria com especialistas do curso de computação da universidade, que deram todo o suporte técnico. Parcerias como esta nem sempre são possíveis, mas nenhum professor precisa criar um site sofisticado para trabalhar a pesquisa e a análise crítica das informações. Alguns professores usam os blogs. Essa ferramenta é bem mais simples e pode servir para compartilhar informações com os alunos fora do horário da aula. Professores e alunos podem trocar textos, dúvidas e opiniões. O professor precisa ter um e-mail, o professor precisa ter um Orkut, o professor precisa ter um MSN, ele precisa fazer compra pela internet, ele precisa lidar mais com a cultura digital, para que a partir dessa vivência que ele tenha, ele possa pensar em propostas para a prática pedagógica. Não é uma questão de tá vendo como a escola era ruim, agora ela vai ficar boa. Esse discurso às vezes aparece, mas muitas gerações tiveram excelentes aulas de geografia, excelentes aulas de inglês, mas as tecnologias novas podem ampliar isso, oferecer um horizonte um pouco maior. Nós tivemos alguns ganhos, alguns avanços importantes. Primeiro porque, como era uma ferramenta que eles gostavam de utilizar, eles tinham prazer em fazer as atividades. Melhora a disciplina, melhora o comportamento, a relação professor-aluno e a relação aluno-aluno também. E outro ganho muito importante é o lado humano, o lado pessoal, onde nós percebemos que alguns alunos que dentro da sala não eram tão participativos, por timidez ou por insegurança, dentro do ambiente virtual ele conseguiu se identificar, ele conseguiu se mostrar, ele conseguiu colocar as suas opiniões, e essa segurança foi refletida na sala de aula,
porque ele conseguiu melhorar o comportamento dele dentro da sala de aula. A cultura digital ela tem suas especificidades. E o que ela tem de único, de particular, de interessante e que é dela, que não é do impresso, que não é da oralidade e que não existe em nenhum outro tipo de interação, é isso que deve ser explorado pela escola. Agora, eles sabem pesquisar, eles sabem como selecionar um conteúdo. Eles entram na internet, pesquisam vários sites, fazem análise do que é correto, do que é verdadeiro, do que pode ser aproveitado para montar um trabalho. Eles não vão mais na internet, copiam, colam e entregam. Então agora acabou o Ctrl+C, Ctrl+V. Eles fazem trabalho com qualidade. Em meio a tantas possibilidades, a habilidade de lidar com uma grande quantidade de informação disponível no mundo atual muitas vezes acaba sendo relegada. Neste contexto, o papel do professor é ainda mais decisivo, porque não basta encontrar uma informação, ler uma notícia, apreciar uma foto. É preciso refletir, questionar, argumentar, fazer as ligações necessárias para conseguir transformar a informação em conhecimento. O professor, ele tem um desafio muito grande porque não tem fim. As mudanças sociais, tecnológicas, elas não têm fim. E mais do que nunca, a gente tem percebido que a escola ela precisa caminhar junto com essas mudanças. A questão agora é como a escola pensa pedagogicamente em integrar as mudanças tecnológicas e não tem fim porque elas sempre vão acontecer. Então o que a gente defende é que ao invés de se perguntar se a tecnologia é boa ou não para a escola, como ela é boa, de que forma ela pode ajudar, porque ela pode ser boa e pode ser ruim. Então na verdade a gente tem que perguntar como essa tecnologia ela deve ser utilizada na escola.